Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quarta-feira, 1º de julho, é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Programação do Julho Laranja é aberta em Blumenau e terá ações de prevenção, treinamentos e simulados da Defesa Civil. Procura por cargo de vigilante em escolas surpreende com mais de 1.000 interessados. Câmara de Blumenau altera horário de sessões a partir desta quinta-feira. Novidades da Oktoberfest são apresentadas em evento na Vila Germânica. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. A quinta-feira ainda deve ser de chuva em Blumenau, segundo a previsão do Alerta Blue. A partir do final da manhã, a previsão de chuva mais forte com trovoadas. Já na sexta-feira, uma nova massa de ar frio e seco avança sobre Santa Catarina e devolve o tempo firme. O sol predomina e as temperaturas caem, com máximas entre 18 e 20 graus. A mínima ocorre a partir da noite de sexta-feira, entre 8 e 10 graus. No sábado e no domingo, o ar frio continua atuando. Tempo deve seguir estável, com sol ao longo do dia e sensação de frio nas primeiras horas da manhã. As mínimas devem ficar entre 6 e 8 graus e as máximas variam de 19 a 21 graus. A programação do Julho Laranja começou hoje em Blumenau com um evento no Salão Nobre da Prefeitura. O mês da Defesa Civil reúne ações educativas e preventivas com treinamentos simulados, simpósio, exposição fotográfica e campanha de doação de sangue. Na abertura hoje, houve formatura e a assinatura de parceria com o Senai para um hackathon de inovação marcado para o dia 16. Entre os destaques da programação estão simulados de evacuação em escolas, um grande exercício de resposta a emergências no distrito da Vila Itopava, programado para o dia 18, além de blitz educativa e iluminação laranja da sede da prefeitura ao longo do mês. Mais de 1.000 pessoas se inscreveram para a chamada pública da Prefeitura de Blumenau para agentes de vigilância das unidades escolares. Ao todo foram ofertadas mais de 200 vagas com 1.068 candidatos. A convocação dos aprovados começou hoje de forma gradual, conforme a necessidade do município. A classificação, elaborada com base em critérios de escolaridade e experiência na área, está disponível para consulta no portal da Prefeitura. O projeto, que cria o Programa Estadual de Saúde voltada ao tratamento de dependentes químicos, avançou na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A proposta foi aprovada na Comissão de Prevenção e Combate às Drogas e agora retorna à Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para o plenário da LESC. O presidente da comissão, deputado Marcos da Rosa, destacou o avanço dessa proposta. Fiquei muito feliz em poder contribuir com a aprovação deste projeto. Fiz inclusive a relatoria em nome do deputado José Milton Schaefer. Quero parabenizar o colega deputado Ivan Nates, porque é um projeto muito importante que vem para auxiliar o Estado e muito especialmente as famílias
eu repito, que lidam com essa temática tão importante. Um projeto de lei do deputado estadual Marquito do PSOL propõe mudar o nome da região metropolitana do Vale Europeu, a região do Médio Vale, alegando que a denominação de região do Vale Europeu não representa toda a formação histórica dessa região. A proposta tramita na Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Napoleão Bernardi se posicionou contra a mudança e defende a manutenção do nome, afirmando que ele reflete a identidade cultural e turística construída ao longo do tempo e não exclui outras influências históricas. O tema segue em debate na Assembleia Legislativa. E a Câmara de Vereadores de Blumenau vai alterar temporariamente o horário das sessões ordinárias. A partir de amanhã, até o dia 1º de outubro, as reuniões passam a começar às 9 horas da manhã. A mudança é provisória e a partir do dia 6 de outubro, após o primeiro turno das eleições, as sessões voltam ao horário tradicional, às 3 horas da tarde. Já falamos sobre planejar, já falamos sobre preparar a terra. Hoje vamos falar sobre lançar a boa semente. Se você é CLT ou empresário, normalmente no fim do ano a renda aumenta um pouco, não é verdade? É um tempo favorável. E a minha pergunta é: o que você vai fazer com esse dinheiro extra? Como você vai usar essa boa semente? Lembre-se, dinheiro nas mãos é uma boa semente. Você decide se planta ou se desperdiça. Então, pegue o que você escreveu lá no primeiro quadro, que a gente começou a falar sobre planejamento, relembre suas metas e dê o primeiro passo. Agora, no início do mês. Porque se você não pensar com clareza, essa semente pode ser jogada fora. E quem não direciona a semente perde a colheita. O resultado? Falta de frutos e arrependimento. Bom, na próxima quarta-feira falaremos sobre crer sem duvidar. Me siga então para saber mais também no meu Instagram, janarizio.seguros e previdência, ou pelo WhatsApp 988638873. Eu vou adorar saber como que tá aí a sua jornada. Divide lá comigo, tá bom? Vou aguardar a sua mensagem. Beleza? Tá. Posso ir? Já falamos sobre planejamento, sobre preparar a terra, sobre lançar a boa semente e hoje vamos falar sobre crer sem duvidar. Quantas vezes você desejou algo, mas o medo ou o sentimento de incapacidade te paralisou? Hoje, volte ao que você escreveu lá no seu planejamento, naquele cartaz grande. Reconheça o primeiro passo. Veja o quanto você já evoluiu. Agora, visualize, declare, decida acreditar, porque a sua mente te leva antes do que o seu corpo propriamente vai chegar. Primeiro, a gente mentaliza na mente, depois a gente tem a atitude. E a Bíblia, ela diz que a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, a tarefa hoje é simples, mas profunda. Crer sem duvidar. Afinal, quem duvida
trava. Quem crê, avança. E eu quero muito que você avance, que você realize tudo que você escreveu, tá bom? Então, me siga lá no meu Instagram, janarizio.seguros e previdência, ou me manda lá uma mensagenzinha dividindo comigo como que tá esse processo aí, através do meu WhatsApp, 479-8863-8873. Vou esperar a tua mensagem, hein? Janarizio participa todas as quartas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com informações sobre educação financeira. A contagem regressiva para a Oktoberfest Blumenau já começou e as novidades da edição deste ano foram apresentadas no evento de 100 dias realizado ontem à noite no Parque Vila Germânica. Entre os destaques estão a estreia da primeira banda criada com inteligência artificial, a nova cenografia inspirada na Oktoberfest de Munique, a criação de novos espaços temáticos, como o Schützenplatz e o Friedfeld, além do reforço nos Jogos Germânicos. A festa também terá novo traje oficial da realeza e mantém atrações que já conquistaram o público durante esses anos. A Oktoberfest de Blumenau este ano será realizada de 7 a 25 de outubro, prometendo tradição com experiências inéditas. O coletivo Colmeia movimenta o Teatro Carlos Gomes neste fim de semana aqui em Blumenau. A 13ª edição do Encontro Multicultural acontece de forma gratuita de 8 horas da manhã de sábado até 10 horas da manhã de domingo, reunindo mais de 80 atrações. A programação inclui teatro, música, dança, artes visuais, literatura, oficinas e intervenções, ocupando os espaços internos e a praça em frente ao teatro. Um dos destaques é a presença do hip hop, com oficinas, batalhas e a seletiva regional do duelo de MCs, com tradução em Libras. Boa noite, Jorge. Um grande abraço a você, a todos os telespectadores da TV Galego. O Brasil já conhece o adversário da próxima fase, né? As oitavas de final da Copa do Mundo da FIFA, né? Ontem o Haaland fez um gol meio sem querer, na verdade, vamos combinar, né? Mas fez o gol da vitória da equipe, ou da seleção, né? Da Noruega sobre a Costa do Marfim. A Noruega saiu na frente, Costa do Marfim empatou e depois no finalzinho o Haaland fez o gol que deu a vitória para a seleção da Noruega. Jogo marcado para domingo em New Jersey, às 5 horas da tarde, Brasil e Noruega. Jogo cercado, claro, de muita expectativa, né? Até porque o norueguês é uma boa seleção. Uma boa seleção, tem o Haaland, que inclusive é um baita jogador de futebol, mas acho que boa parte do brasileiro tá até mais confiante contra a Noruega do que estava contra o Japão. O Japão, pelo menos, me parece ser uma seleção mais sólida do que a seleção norueguesa. É um jogo num horário bom, domingo, 5 horas da tarde. Obviamente que a gente vai estar acompanhando para trazer o resultado aqui, né, e falar um pouquinho sobre esse jogo para o telespectador da TV Galega. Temos outro jogo interessante também que já está marcado, a França, né, que ontem também não tomou conhecimento. Aliás, a França está jogando muita bola, né? Não tomou conhecimento da Suécia, bateu por 3-0, vai jogar contra o Paraguai. Então, alguns jogos já confirmados, mas obviamente que pra gente o que interessa é a seleção brasileira. Brasil e Noruega, portanto, marcado domingo, 5 horas da tarde, em New Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Blumenau e o Metropolitano, Jorge, vão jogar final de semana também. A gente tá falando aqui da 13ª rodada da Série B do Campeonato Catarinense de Futebol. E até por conta do jogo do Brasil, da seleção brasileira, 5 horas da tarde, o Metropolitano vai jogar no SESI às 11 horas da manhã, o que eu particularmente acho um horário muito bom, né? Porque o jogo acaba ali 1h, 1h30, dá pra pessoa sair, almoçar, depois dar aquela descansadinha para acompanhar o jogo da seleção brasileira. Então o jogo do Metropolitano foi adiantado para domingo, 11 horas da manhã, o jogo da 13ª rodada da Série B do Campeonato Catarinense. Para você que vai ao SESI,
11 horas da manhã, portanto, jogo contra o Caravaggio. E o Blumenau vai jogar no sábado, 3 horas da tarde. O jogo também estava marcado para domingo, né? Mas por conta do jogo da seleção, ele foi antecipado para sábado, 3 horas da tarde, na Arena Joinville, o Fluminense encarando a equipe do Blumenau. Então, tanto o Beck quanto o Metropolitano entram em campo final de semana e, lógico, né, com a eliminação do Beck da Série D do Campeonato Brasileiro, o foco agora total na Série B do Catarinense. A gente lembra que somente um clube vai para a Série A do ano que vem e na Série B do ano que vem, a gente vai ter nada mais, nada menos que Figueirense e Joinville. Então esse é o ano de subir para a Série A do Campeonato Catarinense de Futebol. Jorge, grande abraço a você, todos os telespectadores do Jornal de Blumenau da TV Galega. A seguir vamos falar como os problemas do cérebro afetam as nossas emoções. A gente volta já. Castelo da Pizza. Há 30 anos, celebrando o que realmente importa, estar junto. Rodízio completo, com pizzas e acompanhamentos chegando quentinhos toda hora, direto na sua mesa. Vem viver essa experiência no Castelo da Pizza. Rua 2 de Setembro, 4241, Itopava Norte, Blumenau. Castelo da Pizza, tradição que atravessa gerações. Na churrascaria Tiffany, tradição e sabor caminham juntos há mais de 90 anos. Ambiente aconchegante e perfeito para toda a família. Aberto de terça a domingo para o almoço e nas sextas e sábados também à noite. Venha saborear o melhor churrasco da região. Rua Amazonas, 2322, no coração do Garcia. Peça também pelo telefone 3324-0807. Churrascaria Tiffany, o sabor que atravessa gerações. De Cave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista, hoje recebendo a médica Daniele de Lara. Nós vamos falar hoje sobre como os problemas do cérebro afetam as emoções. Doutora, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, uma alegria estar aqui com você. Doutora Daniele, para começar, gostaria que a senhora explicasse de que forma o cérebro regula as nossas emoções. O cérebro é o nosso comando principal, né? Ele regula tudo, incluindo as emoções. Então, o cérebro, através das informações que ele recebe, o ambiente em que nós estamos, a situação que nós estamos vivendo, né? Nossas experiências passadas também, e através de informações do próprio corpo, os nossos hormônios, a pressão que nós estamos naquele momento, o açúcar do nosso sangue, entre várias outras, ele junta essas informações e aí ele vai demonstrar uma emoção. Se eu estou num ambiente que, para mim, com as experiências prévias que eu tenho, um ambiente agradável, eu terei emoções agradáveis. E o oposto da mesma forma. Então, o cérebro ele sempre age em conjunto com informações que vêm de fora, mas também que estão dentro do nosso corpo. Quais são as principais regiões do cérebro ligadas ao controle emocional? O cérebro é bastante complexo em relação a isso. São várias estruturas, mas uma muito importante é a amígdala cerebral, né?
Outra estrutura muito importante são os lobos frontais, que vão nos dar aquele controle do que é socialmente aceitável, né? Em algumas culturas é socialmente aceitável, algumas situações, em outras não. Então essas seriam as principais regiões que são responsáveis pelo controle das emoções. Problemas neurológicos como tumores ou lesões podem mudar o comportamento ou a forma como a pessoa sente e expressa as suas emoções? É muito interessante essa pergunta. Quando nós temos uma lesão no cérebro, né, vou usar essa expressão, pode ser um tumor, uma inflamação, um machucado, um ferimento por uma batida da cabeça, entre várias outras formas que a gente tem de lesões no cérebro. Nessas regiões, o que vai acontecer é que o cérebro não vai funcionar da forma mais adequada, né? Então vai começar a expressar as emoções de forma diferente. Então, como que o paciente pode, né, experimentar ou passar por uma situação dessas? Então, às vezes é uma pessoa que sempre foi muito tímida, né, muito reservada, e de repente ela começa a ter um comportamento exagerado, vou dar exemplos bobos, mas ri muito alto em um ambiente público, começa a ter gastos, né, compras que não são compatíveis com a sua conta bancária e muito menos com o seu comportamento habitual, né? Comportamentos de agressividade. Então, dependendo do tipo de problema e da região que está afetada e quanto ela está afetada, essa pessoa terá um ou mais sintomas que podem se manifestar dessa forma. Então, essa mudança comportamental das suas emoções pode indicar algum problema? Podem, né? O que deve fazer com que a gente fique de olho aberto, mais atento? Quando essa mudança de comportamento, né, ou das emoções, e aqui a gente pode falar sintomas de depressão, então aquela pessoa que está mais quietinha, a gente pensa, deve estar deprimido, né? Ou que está muito ansiosa, muito chorosa, vem associado a sintomas físicos. Então, começou a ficar muito quietinha, não quer mais conversar, não quer sair de casa, e junto com isso uma dor de cabeça frequente que a pessoa nunca teve, né? Ou começou a ter vômitos de repetição, ou a visão começou a ficar turva. Então, sempre que esses sintomas forem repentinos, diferente do habitual, especialmente junto com algum sintoma físico, é importante que a gente dê uma olhada com um pouquinho mais de carinho nessa situação. No atendimento na clínica, conversando com alguns pacientes, a senhora já percebeu isso? Sim, é notório isso? Inúmeras situações. Então, pacientes tratando depressão, 1, 2 anos, até descobrir um tumor no cérebro, ou pessoas que começaram a ficar muito eufóricas, como eu estava comentando, e o marido ou a esposa, poxa, ele sempre foi tão reservado, agora está mais comunicativo, mas quando a gente observa é um comunicativo também muito exagerado, né? Importante ressaltar, né, que isso que nós estamos conversando são exceções. Não é que toda pessoa que fica deprimida ou toda pessoa que fica muito ansiosa tenha uma lesão física no cérebro. Não é uma regra. Exatamente. Às vezes é uma alteração mesmo da mente, que a gente diz, né? Do funcionamento. Mas é importante conversarmos e sabermos que isso existe, para que a gente possa ficar de olho e conversar com o nosso médico. Quais as doenças neurológicas, doutora, mais comuns que costumam ter impacto no estado emocional da pessoa? As doenças neurológicas mais comuns são os tumores cerebrais, que causarão esse tipo de sintoma. Então, nós temos tumores que vão machucar essas áreas, vão apertar, comprimir, inflamar e, portanto, vão atrapalhar o funcionamento normal dessa região. Mas existem alguns tipos de tumores do cérebro também que produzem hormônios, que afetam a produção dos nossos hormônios. Nós temos no cérebro um centro produtor que chama hipófise. Às vezes esse centro produtor pode ficar bagunçado, bagunçar essa função hormonal e aí também ter impacto no nosso comportamento. Um exemplo natural disso, que é da natureza, é quando a mulher, por exemplo, começa a entrar ou está na TPM ou está no período de perimenopausa, em que ela fica mais irritada, né? Às vezes mais agitada, mais chorosa. Isso é da nossa natureza, mas é um exemplo para as pessoas entenderem. Imagine você ter um tumor que bagunça muito mais esses teus hormônios, né? Não apenas na mulher, no homem também. Então isso pode ter uma repercussão emocional do comportamento. Traumas cranianos podem levar a distúrbios emocionais ou de personalidade?
Muito interessante, podem, né? Aí nós estamos falando de uma situação diferente, porque um trauma é uma coisa aguda, ela é súbita, ela é rápida. A pessoa está bem, subitamente bate o carro, ou é atropelada, né? Ou leva um tiro. Então, a gente já não vai ver essa mudança naquele momento. Nós primeiro vamos perceber as alterações ali do acidente, de repente ficou em coma, ou ficou sem mexer um braço, uma perna. Porém, ao longo do tempo, é possível observar alterações do comportamento em especial, né? Quanto mais grave é o acidente, o trauma do crânio, ou seja, quanto mais alterações a pessoa tem naquela horinha ali do acidente, maior é a chance de haver uma alteração do comportamento. E é importante que as famílias saibam disso, porque é muito comum no consultório o paciente vir e a família vir junto e falar: doutora, não quer mais fazer nada, não quer mais sair de casa, não quer, né? Entender que faz parte do processo, que nem sempre será uma sequela definitiva e que a gente precisa então trabalhar em conjunto com o médico desse paciente para que ele possa oferecer as ferramentas para ter uma perspectiva de melhora. E como a neurocirurgia, doutora, pode ajudar em casos em que alterações cerebrais afetam as emoções? A neurocirurgia tem um papel muito importante nesse caso, que é o papel de tentar tratar, curar as doenças que causaram essas alterações, né? Então, como a neurocirurgia pode atuar? Removendo um tumor que está apertando essa região, machucando essa região. No caso de um AVC, que é um exemplo que pode acontecer também, teve um derrame cerebral, formou um coágulo de sangue ali no cérebro, a neurocirurgia pode remover, evacuar esse hematoma, né? Então, a neurocirurgia vai ter esse papel, junto com a neurologia, de identificar o que está sendo a causa, qual é o problema principal e quais são as técnicas, tratamentos que nós temos, que hoje são vários, ainda bem, né? Para resolver esse problema da forma mais eficiente possível. Há exames que permitem detectar mudanças cerebrais ligadas ao comportamento emocional? Existem exames, né? E ainda bem eles estão cada vez mais acessíveis. Se nós pensarmos fazer uma ressonância aqui na nossa região 15 anos atrás, existia uma certa dificuldade, né? Atualmente, o acesso aos exames de imagem, tomografias e ressonâncias se tornou muito mais próximo da nossa realidade. Isso facilita em dois sentidos. Primeiro, que a gente faça o diagnóstico, mas mais importante do que isso, que nós façamos um diagnóstico mais precoce, mais cedo, porque quanto antes eu identificar um problema, menos complexa vai ser a solução, né? Quais são os exames que a gente pode usar? Tomografia, ressonância, eletro da cabeça, exames das veias e artérias do cérebro, que nós chamamos de angiografias, e assim por diante. Então, para cada caso, nós teremos uma investigação específica, mas existem vários exames que nos permitem identificar e, mais importante do que isso, planejar como nós vamos resolver. Bom, de um modo geral, né, esses sintomas emocionais são reversíveis com o tratamento dos problemas neurológicos? Geralmente sim, mas depende da causa e do tempo, né? Então, me corta o coração quando eu recebo um paciente que me diz que há 2 anos está assim, com esses sintomas e ninguém desconfiou, porque é claro que a chance de melhorar é muito menor do que um paciente que está há 2 meses. né? Mas de uma forma geral existe sim, porque a maioria, agora falando dos tumores do cérebro, a maioria deles não é maligna, a maioria deles é benigna, ou seja, é uma lesão que se você remover com sucesso, resolveu o problema. Né? Então, se a gente conseguir tratar e remover o problema, a chance disso melhorar é muito maior. Por isso que eu repito, quanto antes nós descobrirmos o problema, melhor é a perspectiva de uma cura, de uma resolução. O que as pessoas podem fazer, doutora, para preservar a saúde cerebral e emocional? Legal. Obrigada por me dar essa oportunidade de falar isso, porque muitas vezes as pessoas esperam assim uma vitamina, né, uma pílula mágica, aquele remédio que só a doutora tenha o segredo. O que a gente precisa fazer? Primeiro básico, cuidar aquilo que todo mundo sabe, mas às vezes a gente finge que não sabe porque exige um certo esforço, uma certa dedicação. Cuidar da saúde, né? Tudo aquilo que faz mal e nós estamos cansados de escutar. Sedentarismo, então vamos praticar atividade física, não fumar, evitar a bebida alcoólica, cuidar do peso, com o seu médico,
fazer exames frequentes, exames básicos, né? Saber como está o açúcar do seu sangue, a sua pressão arterial. Se você tem um histórico na família de alguma doença neurológica, procure um especialista para já fazer uma investigação, fazer exames, para ver se no seu caso isso também existe, se existir, como tratar antes de dar sintomas. Então, aquele cuidado do dia a dia com a saúde é a chave para a gente prevenir ou tratar da melhor forma possível as lesões dentro do nosso cérebro. Doutora Daniele de Lara, muito obrigado pela participação da senhora e as orientações para a nossa audiência. Agradeço essa oportunidade, um abraço a todos. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina.